Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e hoje a gente vai estudar o que é redação oficial utilizando uma ferramenta da qual nos oferece muitas possibilidades para não só entender, mas interagir com o entendimento a partir da formação de resoluções memoráveis dentro da dentro da disposição do campo de conhecimento que é ofertado. Por exemplo, a redação oficial é um documento, existe um documento que é o Manual de Redação da Presidência da República. E são 186 páginas de muita informação organizada já há alguns anos em uma linguagem da qual buscava ser inteligível para todos aqueles que forem precisar de entender, né? Ou seja, conviver com essa disciplina, né? Se carregar dela, viver por compreender essa disciplina. Mas hoje a formatação do tempo em relação às oportunidades, elas não nos prestigiam, não nos dão hábito ou para nos tornarmos excelentes aprendedores, né? Mestres é, qualificados no sentido do estudo, porque a competição, o estudo, manda todos fugirem da regra. Essa que é a maior destruição do mundo, né? Então, todos nós, se queremos alguma coisa, precisamos sair da regra. Ou precisamos de ajuda ali, aqui, né? Não conseguimos mais nos formar a partir das relações com o campo, né? A gente sempre precisa, por exemplo, de alguém que nos indica, né? Essas coisas por aí. E a gente está sempre ocupado com várias coisas, inclusive quem está desempregado ou está empregado, né? Fica estudando para vários concursos públicos e isso e aquilo. E é uma história muito trágica. É uma derrota muito grande no sentido do cotidiano, né? Isso não tem preço. O tamanho de mal que isso gera, né? Mas é a nossa geração e temos que, de alguma forma, nos sobreviver a isso, nos adaptar a isso. E o que a gente vai fazer é nadar, né, nessa onda e vamos tentar utilizar essa ferramenta de inteligência artificial para conseguir arrecadar essas 186 páginas o mais breve possível, porque mesmo que tenhamos tempo, a gente não dá para uma coisa só, por causa que a gente é mal educado, né? O nosso país, ele é muito descuidado nesse prazer de viver, né? Então, vamos lá. E aí, eu joguei aqui, ó, nessa ferramenta de inteligência artificial que é o Google
Notebook LM, né? E aí vamos utilizar elas. Eu já vou fazer aqui um cartões didáticos, número de cartões médio. Vamos fazer aqui, ó, cartões fácil e menos. Depois a gente gera mais, se for preciso. Vou realizar aqui, ó, um resumo em vídeo. Vou ver se... Mas pode ser que demore, né? Português Brasil. Uma fonte. Um pouco clássico. Gerar. E vou pôr para gerar cartões. Teste. Aqui, ó, esse teste. Menos e fácil. Vamos aprender de uma forma, assim, muito radical, né? Essa que é a questão. E vamos gerar uma apresentação também curta em português. Brasil, ok. E aí a gente vai aprendendo sobre redação da redação oficial, né? O Manual de Redação da Presidência da República estabelece as diretrizes fundamentais para a elaboração de atos e comunicações oficiais no âmbito da administração pública federal brasileira. Então já vamos pegar essa mensagem aqui, ó. Atos e comunicações oficiais. Então, quando a gente está mexendo nesse campo, esse campo, ele é um campo que tem a sua autoridade no sentido da relação comunicativa, né? A comunicação aqui, ela tem um peso grande, né? Tem um significado muito grande. Não que nos outros lugares não tenham. Mas esse significado aqui, ó, está relacionado com todo o país. De alguma forma se relaciona com todo o país. Então, quando a gente fala de comunicação oficial, dentro desses departamentos oficiais, a gente quer entender que uma fala ali, né, uma fala dentro do ofício, ela tá ligada com todo o país, né? Se coliga grande atenção. Então você não pode falar muito, você não pode falar de qualquer jeito, né? Tudo tem a sua conexão, a sua coerência, o seu receptor ativo, né? Não é à toa que a gente delega os ativos no sentido dos cargos, né? Você tem deputado, senador, presidente, prefeitos. E aí cada um desses ativos, eles comunicam e eles emitem atividades e recebem atividades. Só que a comunicação, ela está relacionada pela representação de todo o país. Então, essa representação, no sentido oficial, demanda uma formatação particular. Em sua terceira edição, o guia busca padronizar a linguagem e a estrutura dos documentos, garantindo que o poder público se comunique com os cidadãos de forma clara, técnica e eficiente. Então, clareza,
técnica e eficiência. Ou seja, que se explica que tem uma forma correta, né? Tem uma que se aperfeiçoa e que se vê, né? O texto detalha atributos essenciais como a impessoalidade, a objetividade e a concisão. Ou seja, quando se fala, ali você não cita você não se coloca na mensagem. A mensagem ela é uma mensagem impessoal, né? Ela é objetiva porque você não ganha mérito pela mensagem. Você não existe o mérito de emitir essa mensagem. Ela deve ser objetiva e deve ter concisão. Ou seja, ela deve ser local, né? Localizada. Ela não pode gerar várias palavras para dizer uma coisa, só uma só. É uma concisão. Orientando o uso correto da norma culta e de pronomes de tratamento adequados. Além de definir regras gramaticais e de formatação, a obra introduz o padrão ofício para unificar diferentes tipos de expedientes administrativos sobre uma mesma identidade visual e lógica. O manual também aborda os fundamentos da técnica legislativa, servindo como uma ferramenta indispensável para a transparência e a modernização da gestão pública na era digital. Beleza. Então esse é um dos maiores documentos utilizados na geração de pessoas, né, ou estudantes e cobra-se muito nos concursos. Então vamos começar aqui, ó. Eu fiz um flashcards de 30 cards. Qual é o atributo da redação oficial que possibilita a imediata compreensão do texto pelo leitor? Imediata compreensão. Deve ser a clareza, né? Clareza. Entendi. A clareza da redação de ofício. O texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras possui o atributo da concisão. Então, máximo de informação com mínimo de palavras. Concisão. Qual atributo da redação oficial consiste em ir diretamente ao assunto sem redundância ou voltas? Aqui é a objetividade, né? Redação oficial consiste diretamente ao assunto. Ir direto. Objetividade. E se você for parar para pensar, todas as áreas possuem
redes de objetividade, onde em aritmética, em estatística, você consegue definir uma ordem de objetivos a partir da declaração subjetiva que a área monta, né? Se você souber ler, qualquer pingo é letra dentro desses aspectos. A redação oficial deve ser não porque é elaborada em nome do serviço público para atender ao interesse geral sem impressões individuais. Deve ser impessoal. A redação oficial deve ser impessoal, porque elabora em nome do serviço público para atender ao interesse geral. Então, o interesse geral é a impessoalidade. Qual o nível de linguagem exigido nos atos e expedientes oficiais? Norma culta. Norma padrão ou padrão culto da língua portuguesa. Nível de linguagem. Norma padrão ou padrão culto. Conforme a terceira edição do manual, quais foram os dois tipos de expedientes abolidos e substituídos pelo termo único do ofício? Então, essa aqui eu não sei. Um pouquinho, ó. Dois tipos de expedientes abolidos. Ou substituídos. Aviso e memorando. Foram abolidos ou substituídos. No padrão ofício, qual a fonte e o tamanho recomendado para o corpo do texto? Aí aqui a gente já está aprendendo, né? A fonte e tamanho do texto. Calibri ou Carlito? Então a fonte. Calibri ou Carlito. E o tamanho 12 pontos. Doze pontos. Qual o fecho adequado para comunicações dirigidas a autoridades de hierarquia superior ao remetente? Acho que é pronome. Pronome. Esqueci o nome. Pronome. Fecho adequado para comunicações dirigidas. Não, respeitosamente. Ah, tá. Não é o que eu achei que era. Explicar a resposta, não?
Travou. Tá igual o meu médico. Vambora. Qual o fecho adequado para comunicações dirigidas a autoridades? Fecho adequado para comunicações dirigidas a autoridades. Vamos utilizar a palavra que foi utilizada. Fecho adequado para comunicações. Respeitosa. Hum. Qual o fecho adequado para comunicações dirigidas a autoridades de mesma hierarquia? Deixa eu ver. Superior a do remetente. Tá. Para comunicações. Um pouquinho superior ao remetente. Respeitado. Agora, de mesma hierarquia ou hierarquia inferior? De mesma hierarquia. Atenciosamente. Como deve ser grafado o vocativo para os chefes de poder executivo, legislativo e judiciário? Grafia do vocativo para os chefes de poder. Como deve ser gravado? Vamos ver. Excelentíssimo senhor, seguindo do cargo. Excelentíssimo senhor presidente da República. Então, excelentíssimo senhor. Por isso que o pessoal fala, ó senhor, senhor. Então é como se a gente se colocasse como todos fossem o chefe executivo, legislativo e judiciário. Entenderam? Essa aqui é boa, né? Excelentíssimo senhor. É o vocativo, é para chamar. Vocativo chama alguém, né? Para o texto, né? A vibração, a condução. Qual o vocativo padrão para autoridades que não são chefes de poder, mesmo que tratados por Vossa Excelência? Que foi vossa. Que foi vossa. Excelentíssimo Senhor, né? Para autoridades que não são chefes de poder. Mesmo que tratados por Vossa Excelência, Senhor ou Senhora, seguido do cargo, Senhor, Senhora, aí exemplo, ministro, mais o cargo.
Aí aqui a gente, só resolvendo isso daqui, a gente já tá pegando várias páginas e aprendendo, né? Porque isso aqui é várias páginas do manual. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa, levam a concordância verbal para a terceira pessoa. Embora se refiram à segunda pessoa, os pronomes de tratamento. Embora se refira à segunda pessoa, ferida, levam concordância para a terceira. Vamos ver aqui. Terceiro. Vamos pedir uma explicação aqui. Vamos ver se. Na redação oficial, embora esses pronomes sejam usados para dirigir diretamente ao receptor, a gramática exige que a concordância seja feita como estivéssemos falando de uma terceira pessoa. Abaixo detalho como essa regra se aplica em 3 fontes. Concordância verbal. Como indicado no seu cartão, os verbos que acompanham pronomes como Vossa Excelência ou Vossa Senhoria devem sempre ser flexionados na terceira pessoa. Exemplo correto. Vossa Senhoria designará o assessor. Note que o verbo designará está na terceira pessoa do singular e não na segunda pessoa. Designaras. A concordância pronominal possessivos. A mesma lógica se aplica aos pronomes possessivos. Você deve utilizar seu, sua, terceira pessoa, em vez de vosso ou vossa, segunda pessoa, ao se referir a algo que pertence ao destinatário. Exemplo: Vossa Senhoria designará seu substituto. E não. Cadê? E não Vossa Senhoria designará vosso substituto. Vossa Senhoria designará vosso substituto. Tá errado. Aqui há um detalhe importante. Nos adjetivos que se referem a esses pronomes, o gênero masculino ou feminino deve coincidir com o sexo da pessoa a quem se refere e não com o substantivo que compõe a locução. Peraí. Tá. Nos adjetivos que se referem a esses pronomes, o gênero masculino ou feminino deve coincidir com o sexo da pessoa, a quem se refere não com o substantivo que compõe a locução, como excelência ou senhoria, que são femininos. Se o interlocutor for homem, Vossa Excelência está atarefado. Se o interlocutor for mulher, Vossa Excelência está atarefada. Resumo da regra. Para fins de concordância verbal e de pronomes possessivos, trate o pronome de tratamento sempre como terceira pessoa. Para adjetivos, concorde com o gênero real da autoridade com quem você fala. Ok. Beleza.
Qual a forma correta de endereçamento para autoridades tratadas por Vossa Excelência? Qual a forma correta de endereçamento? Pera aí. Qual a forma correta de endereçamento para autoridades? A Sua Excelência, o Senhor ou a Sua Excelência, a Senhora? Autoridades tratadas por Vossa Excelência. A Sua Excelência, o Senhor, Vossa Excelência. Deixa eu ver aqui. A forma correta de endereçamento. Endereçamento. Tratadas por Vossa Excelência. Aí vem a Sua Excelência, o Senhor. O Senhor. Então aqui, ó. Maiúsculo, maiúsculo. Silenciou a Sua Excelência, a Senhora. Ok. Qual o endereçamento correto para destinatários tratados por Vossa Senhoria? Qual o endereçamento? E deixa eu ver aqui, ó. Para Vossa Senhoria. Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Senhoria, vosso. A sua autoridade, a sua. Ao Senhor ou à Senhora, né? Ao Senhor, à Senhora. A Senhora, ao Senhor, à Senhora. Deixa então para as pessoas com Vossa Senhoria, né? Quando for Vossa Senhoria, o tratamento é ao Senhor ou à Senhora. Quando for Vossa Excelência, é a Sua Excelência, o Senhor ou a Sua Excelência, a Senhora. No padrão ofício, qual o alinhamento obrigatório para o local e a data do documento? Essa aqui parece boa, né? Já é um outro tema. Alinhamento obrigatório para local e data. Acho que é no final da página. Alinhado à margem direita da página. Deixa eu ver aqui. A margem direita da página. Ok. Vou ver se tem alguma coisa pronta aqui. Agora a gente vai assistir. Deixa eu colocar aqui. Captura de som de áudio.
Saída de som, onde que tá? Ah, acho que é aqui, ó. Não, não é captura saída de áudio, não. Pera aí. É. Sim. Acho que é aqui, ó. Áudio do desktop. Ah, bom, eu acho que agora vai. Deixa eu ver. Hum, É, deixa eu ver aqui. Vou pôr um vídeo aqui. Acho que vai tocar, hein? Vamos ver quanto tempo tem um vídeo. Sabe aquele mito gigantesco de que a comunicação do governo é desenhada de propósito para ser um labirinto árido quase impossível de decifrar? Pois é, muita gente pensa exatamente isso. Mas e se a verdade for o extremo oposto? E se essas regras existirem justamente para demolir essas paredes de complexidade? Vamos descobrir. A nossa análise de hoje traz a prova definitiva para quebrar de vez esse mito. O nosso ponto de partida é o Manual de Redação da Presidência da República, em sua terceira edição, lançada lá em 2018. Longe de ser um bicho-papão criado para complicar a vida do cidadão, esse documento é, na real, o guia oficial que comprova uma coisa impressionante. Os textos do Estado buscam incessantemente a clareza, a precisão e, acima de tudo, a transparência democrática. O roteiro para essa explicação vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o propósito da redação oficial. Segundo, os 7 atributos essenciais. Terceiro, a regra de ouro da concisão. Quarto, o famoso labirinto dos pronomes. E, por fim, as assinaturas e cargos formais. Então vamos mergulhar na primeira parte, o propósito da redação oficial. A grande pergunta que não quer calar e que sempre gera aquele debate é a seguinte: será que a redação oficial é só um amontoado de jargão burocrático? Existe uma ideia generalizada de que a administração pública adora usar palavras difíceis e antigas apenas para manter certa distância da população. Contudo, uma leitura atenta revela algo que vai na contramão de tudo isso. A resposta do próprio manual chega a ser surpreendente. A redação oficial é definida simplesmente como a maneira pela qual o poder público elabora as suas comunicações para transmitir informações com objetividade e a máxima clareza possível. O objetivo fundamental não é brigar com a evolução da língua ou soar artificialmente chique. A meta real é garantir a compreensão imediata por qualquer pessoa que leia o documento. Mas de onde vem essa obsessão toda pela clareza? A raiz disso é profunda e estrutural. O artigo 37 da Constituição Federal determina que toda administração pública tem que obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o que isso significa na prática? Significa que ser claro não é uma escolha de estilo de quem está redigindo, mas sim uma exigência democrática literal. Um texto obscuro é inaceitável no Estado de Direito. Seguindo em frente, entramos no ponto 2. Os 7 atributos essenciais. O manual lista 7 pilares inegociáveis. Estamos falando de clareza, objetividade, concisão, até chegar na impessoalidade e no uso rigoroso da norma padrão da língua. Ao observar essa lista, fica muito claro como esses atributos casam perfeitamente com aquele mandato constitucional que acabamos de ver. É tudo pensado milimetricamente para servir ao interesse público de forma impessoal e eficiente, sem deixar nenhuma brecha para ambiguidades que possam gerar dor de cabeça. Isso nos leva à parte 3 da análise. A regra de ouro, a concisão. Para entender o poder de um texto conciso, o manual traz um exemplo real que é, no mínimo, curioso. Trata-se de um parágrafo sobre a mudança do fuso horário no estado do Acre. O texto original estava super inflado, cheio de drama, dizendo que a esmagadora e ampla maioria da população manifestou efusiva e indubitável rejeição e que estava inconformada e indignada. Nossa, dramático, né?
Já na versão revisada, todo esse excesso passional vai para o lixo. Transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras muda completamente o tom e a credibilidade da leitura. O grande pulo do gato aqui é o seguinte: a concisão exige o corte implacável de palavras inúteis, redundâncias e, acima de tudo, adjetivos supérfluos. Dá para perceber que arrancar palavras como indignada ou esmagadora tira aquela carga emocional pesada que não faz o menor sentido num papel oficial do governo. O que sobra depois dessa verdadeira faxina é um tom limpo, puramente objetivo e focado no fato em si. Agora vamos encarar o ponto 4, que costuma apavorar muita gente: o labirinto dos pronomes. As famosas regras de tratamento costumam gerar confusão e bugar a cabeça das pessoas, mas elas têm um sistema bastante lógico. O caso do presidente da República é um ótimo exemplo. O vocativo, logo no início do documento, tem que ser aquele clássico Excelentíssimo Senhor Presidente da República. E no meio do texto, o tratamento é Vossa Excelência e sempre escrito por extenso, sem preguiça. Já para o ministro de Estado, o vocativo é mais amigável, apenas Senhor Ministro, mas no texto continua sendo Vossa Excelência, só que aí a gente já pode usar a abreviatura. É um sistema cheio de detalhes, mas incrivelmente bem amarrado. Ah, e aqui mora uma verdadeira pegadinha gramatical, detalhada com precisão no manual. Vale a pena anotar mentalmente essa regra de concordância. Mesmo que pronomes tipo Vossa Senhoria ou Vossa Excelência se refiram à pessoa com quem estamos falando, ou seja, a segunda pessoa do discurso, a gramática manda que os verbos e os pronomes possessivos fiquem obrigatoriamente na terceira pessoa. Então, o correto absoluto é dizer Vossa Senhoria designará seu substituto, e nunca vosso substituto. Parece um detalhe bobo, mas é o que define de imediato o domínio da norma culta pelo redator. E assim chegamos ao último ponto, o número 5. Assinaturas e cargos formais. O manual atualizado traz uma diretriz super afirmativa sobre a flexão de gênero, espelhando perfeitamente a realidade atual. Cargos ocupados por mulheres têm obrigatoriamente que ser flexionados para o feminino. Portanto, ministra de Estado, secretária executiva e por aí vai. Outra coisa importante é sobre cargos temporários. Termos indicativos como interino ou substituto devem vir logo após o nome do cargo, só que sempre em letras minúsculas e sem hífen. É um padrão que dá muita elegância e coerência ao documento. E por falar no temido hífen, o manual destrincha as regrinhas específicas para os cargos compostos. Usa-se o hífen se a formação tiver o adjetivo geral, tipo em diretor-geral, na hierarquia militar, como tenente-coronel, e com prefixos tipo ex ou vice, como em vice-presidente. Mas muita atenção para a exceção. Cargos compostos unidos por uma preposição de ligação não levam hífen de jeito nenhum. É exatamente por isso que general de exército se escreve separadinho. Uma regra estrutural muito lógica de se aplicar na prática. Para fechar esse mergulho gramatical, temos a regra das letras maiúsculas em cargos com hífen, algo que precisou ser ajustado após o novo acordo ortográfico. O uso de iniciais maiúsculas em cargos e títulos tornou-se opcional, mas a regra de ouro do manual é a uniformidade. Quem opta por escrever vice com a letra V maiúscula deve obrigatoriamente escrever presidente com a letra P maiúscula também, resultando em vice-presidente, tudo em maiúsculo. Ou então, faz tudo em minúsculo. A única coisa literalmente proibida é misturar as duas formas na mesma palavra composta. Coerência acima de tudo. Chegando ao fim desta análise minuciosa, fica uma reflexão bem provocativa. Seguir à risca todas essas regras aparentemente chatas e rígidas, desde os hífens até os imponentes pronomes de tratamento, realmente deixa a comunicação mais engessada e burocrática? Ou será que, pelo contrário, é exatamente essa padronização obsessiva que garante que o Estado sirva a toda a população com verdadeira eficiência, impessoalidade e uma clareza inquestionável? A resposta parece cristalina. Essas regras não estão aí para construir muros linguísticos. Elas são o alicerce absoluto de um serviço público transparente e verdadeiramente democrático. Entender como essa estrutura funciona transforma a forma como enxergamos o Estado. Foi excelente compartilhar mais essa exploração de ideias. É perfeito, né? Ah, creio, creio que dentro dessa área ou de qualquer área, o habitar nessa área se transforma em uma comunicação responsorial para todos aqueles que se desenvolvem nessa área.
Então, o desenvolvimento, ou seja, a quem se comunica, que determina a linguagem. Então, se você convive numa área, você precisa saber se comunicar nessa área, porque você se identifica assim. Você precisa dizer, eu me identifico aqui, eu sou filho dessa área, em aspas, né? Eu sou filho, ou seja, subtende-se que eu sou filho dessa área. Então você pode se dar ao crédito de confiar em mim, né? Eu falo com determinação, eu estou aliado aqui, né? Eu estou ajustado para estar aqui, né? Então todas as áreas possuem esses ajustes. Isso é uma coisa humana, né? Quando você tem a linguagem é humana, é exatamente disso que se trata, né? O ser humano, ele para melhor compreensão, ele vai ajustando e vai fixando esse ajuste para que as futuras gerações já consigam ter maleabilidade de estar sobre esses ajustes, né? E no próximo vídeo a gente vai continuar estudando para fechar esse assunto e partir para um outro tema, um tema específico, né, de conhecimentos específicos, que cai muito em concursos de câmeras estaduais, né, ou câmaras municipais. E eu vou ficando por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!